tudo bem? Você sabe o que é o acesso a medicamentos de alto custo? Você conhece esse direito? Medicamentos de alto custo fazem parte da atenção secundária à saúde. Esses medicamentos atendem a pessoas com doenças raras ou usam medicamentos mais caros, ou ainda para situações que não foram resolvidas com medicamentos mais simples. Apesar do Sistema Único de Saúde, o SUS, possuir uma lista com inúmeros remédios fornecidos gratuitamente, diversos pacientes têm dificuldade de manter os seus tratamentos. Haja vista que muitas vezes o medicamento de alto custo não consta na lista do SUS e os portadores de doenças graves não possuem condições financeiras de arcar com este tipo de remédio. Dessa maneira, a fim de assegurar aos pacientes, a Constituição Federal garante o direito fundamental de acesso à saúde, atribuindo aos entes federativos a devida obrigação nesse sentido. O Superior Tribunal de Justiça, inclusive, já se posicionou a respeito, incumbindo ao poder público a responsabilidade pelo fornecimento da medicação de alto custo. Desta maneira, segundo o tribunal, o paciente que necessitar do referido medicamento deverá comprovar a existência de um laudo fundamentado pelo médico do SUS declarando a imprescindibilidade do medicamento para o tratamento da doença, a sua hipossuficiência econômica do paciente, ou seja, uma declaração de que ele não tem condições de arcar com os custos daquele medicamento e que o medicamento esteja devidamente registrado na Anvisa. Os remédios de alto custo e a sua definição para concessão judicial. Dessa forma, podemos dizer que remédios de alto custo são aqueles que têm um preço significativamente mais elevado do que a média dos medicamentos disponíveis no mercado. Esses remédios geralmente são indicados para o tratamento de doenças raras, crônicas ou graves, que exigem um acompanhamento médico constante e tratamentos complexos. A determinação do que é considerado um remédio de alto custo pode depender de diversos fatores, como a eficácia do medicamento, o tempo de tratamento necessário e a disponibilidade de alternativas terapêuticas. Além disso, a definição também pode ser influenciada pelas políticas de saúde de cada país, que podem estabelecer limites de gastos ou exigir autorizações especiais para a aquisição desses medicamentos. Por fim, é importante ressaltar que a questão do acesso a remédios de alto custo é um tema delicado e complexo, que envolve questões éticas, jurídicas e econômicas. Os pacientes que dependem desses medicamentos muitas vezes enfrentam desafios para obter o tratamento adequado, o que pode gerar discussões sobre a responsabilidade dos governos, das empresas farmacêuticas na garantia do acesso aos cuidados da saúde. A concessão de remédios de alto custo pode ser obtida por meio de ações judiciais e alguns documentos são essenciais para a ação da propositura para a obtenção desse tipo de medicamento. São elas: o laudo médico detalhado, que é um documento elaborado pelo médico responsável pelo tratamento do paciente, que deve descrever as condições clínicas do paciente, a necessidade do uso do medicamento de alto custo e as possíveis consequências caso o tratamento não seja realizado. O receituário médico, que é um documento que deve ser elaborado pelo médico responsável pelo tratamento, contendo a prescrição do medicamento de alto custo, com o nome genérico e a posologia indicada para o paciente. Comprovantes de tentativas prévias de tratamento. O paciente deve comprovar que já tentou outras alternativas de tratamento que foram infrutíferas antes de recorrer ao medicamento de alto custo. Comprovante de hipossuficiência econômica, ou seja, o comprovante que o paciente não tem condições de arcar com os custos desse tipo de medicamento. É importante que o paciente comprove que não tem condições financeiras de arcar com os custos desses medicamentos por conta própria, através de comprovantes de renda e despesas, além da declaração de imposto de renda, se necessário. Lembrando
que o processo pode variar de acordo com a legislação local e as especificidades de cada caso. Por isso é importante contar com a orientação de um advogado para a propositura da ação e acompanhamento do processo.